Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha, nós aqui novamente, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre a aula dessa semana. Semana de 13 a 17/7, certo? Então, no roteiro da semana, pessoal, nós temos aí, ó, vamos ver. Vejam aqui do lado, o roteirinho da semana, aqui do lado, né? No roteiro da semana, nós temos os vídeos postados. Então, eu postei um vídeo aí sobre empatia para vocês, tá? Vamos lá, o que mais? E fiquei de gravar videoaula para que vocês acompanhem aí também durante a semana nesse roteiro, certo? Então, vamos ver. A unidade que a gente está tratando, é a urbanização e industrialização brasileira, certo, pessoal? E aqui estão as expectativas, ó, aqui embaixo. Então, vamos lá. Certo? Aqui estão as expectativas. Bom, galera, nas expectativas, nós vamos reconhecer as diferenças e semelhanças na dinâmica do processo de urbanização, né? Então, nós temos aprendido aí no decorrer dessa semana sobre esse processo de urbanização, sobre a importância que foi a indústria nesse processo, sobre também como funciona a questão, o que aconteceu para que ocorresse o êxodo rural, a favelização e a poluição de rios, né? Além da poluição atmosférica também. Aqui, ó, o desafio do meio ambiente. Então, a gente tem esse organograma aqui, que ele mostra os principais problemas da urbanização, da industrialização e assim por diante. Eu vou pedir, como nós já tivemos aula sobre esse assunto, para que vocês façam uma leitura, mas eu não vou parar muito aqui, porque senão a gente acaba perdendo um tempinho com esse conteúdo, tá bom? Bem legal, né? Vamos lá, continuando. Urbanização e industrialização brasileira. Do lado de cá nós temos um processo de urbanização, tá vendo? Então, um processo de urbanização. E desse lado de cá nós temos a mecanização do campo. Vou usar a outra mão para mostrar. Em cima aqui, ó, mecanização do campo, e aqui do lado mostra um processo de conurbação, tá bom? O que é conurbação? A gente vai aprender isso hoje, hein? Consequências do êxodo rural, a gente já falou, favelização, poluição do ar, poluição da água, êxodo rural, né, que é a saída do campo. A favelização, então, foram essas pessoas que vieram para cá em busca de emprego, achando que ia conseguir uma melhor oportunidade, mas quando chegaram aqui perceberam que não era tão simples assim. Então, você pode perceber aqui, nós temos os morros no Rio de Janeiro, né, ó, e tem uma grande desigualdade. Se a gente observar aqui nessa parte onde eu tô, ó, bem aqui, isso aqui, gente, é um bairro rico, tá vendo, ó? É um bairro rico, enquanto que aqui embaixo nós temos um bairro pobre. Então, as pessoas que vieram para trabalhar não conseguiram tanto emprego, não tinham tantas oportunidades. E aqui ao lado nós temos pessoas que acabaram habitando em áreas, ocupando áreas de risco, né, e perigosas. Aqui também nós temos a poluição dos rios. Nós já falamos sobre o Rio Tietê aqui. Eu expliquei para vocês na aula online por que tem tanta... deixa eu até sair da frente. Por que tem tanta espuma aqui, né, gente? E aqui do lado a canalização do Rio Tietê. Então nós acabamos não... a gente acaba não respeitando o rio. Por isso que quando chove enche tudo, porque nós canalizamos, estreitamos esse rio. Aqui as pessoas que vieram, por exemplo, do Nordeste para trabalhar em São Paulo, em cima, né? Esse aqui, ó. As pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar aqui em São Paulo. E esse aqui são as pessoas que vieram do êxodo rural. Infelizmente, elas chegando aqui não tiveram boas condições. Aqui é uma atividade que vocês precisam fazer, já foi solicitada já faz umas 2 semanas. Você vai usar um encarte para fazer essa atividade e vai colocar desde o menos urbanizado até o mais urbanizado. Vai ficar assim. Aqui nós já aprendemos que existem cidades com vários tipos de função, e essas funções elas movimentam a economia. Então eu tenho função religiosa, função administrativa, turística, dormitório e assim por diante. Eu tô passando porque a gente já viu isso, tá, gente? Na nossa aula online aqui, Brasília, já expliquei. Analise o mapa 2 e indique que regiões do planeta, deixa eu sair da frente do mapa 2, que regiões do planeta são mais urbanizadas. Daí você vai ter que fazer o seguinte, fazer uma reflexão.
Essas regiões do planeta que são mais urbanizadas, por acaso, os países são mais desenvolvidos? E as que são menos urbanizadas, são países menos desenvolvidos? Tá? Então, você vai fazer essa reflexão e vai colocar aí quais são as regiões mais urbanizadas. Quais podem ser as principais diferenças entre os países? Então, essa daqui é exatamente essa pergunta que eu acabei dando um spoiler, né? Então, quais são as principais diferenças, né? Os países mais desenvolvidos, por que eles são mais urbanizados, né? Bom, chegamos então na aula de hoje, porque até então era praticamente uma retomada, porque a gente já tinha visto tudo isso daí. Agora, gente, eu vou explicar para vocês conurbação, aqui embaixo, ó, conurbação, aqui do ladinho, né? A conurbação nada mais é do que quando eu tenho a ligação entre duas cidades. Cresce tanto a área rural que elas acabam se juntando e a gente por vezes não sabe onde começa uma e onde termina a outra, tá? Então, ó, primeiro vamos ver a questão 7. Em grupos, elabore cartaz utilizando desenhos e recortes de jornais, tá bem pequenininha a letra, por isso que eu tô com essa dificuldade para ler, né? De jornais ou revistas. Na verdade, eu tinha pego meu óculos. Eu não sei onde eu deixei, gente, mas agora vai ser um óculos mesmo. Então, você vai procurar em jornais e em revistas imagens do êxodo rural, da favelização. No êxodo rural, você pode colocar, por exemplo, uma imagem da mecanização do campo, né? Favelização, poluição do ar, poluição da água. Explique o processo ilustrativo na sequência a seguir. Gente, é o processo de conurbação. Ó, eu trouxe essa imagem para facilitar a explicação. Percebam que existem duas áreas urbanas, uma em cada município. Então, área urbana A, área urbana B. O que acontece? Essas áreas começam a crescer tanto que embaixo, olha só aqui, ó. Peraí. Aqui embaixo, gente, bem aqui, tem a área C. Ó, aqui ao lado, né? Área C. Essa área C, pessoal, ela é a conurbação, é o encontro entre duas áreas que urbanizaram e acabam, você não sabe onde começa uma e onde termina a outra, tá? Na aula online eu vou falar mais sobre esse conceito com vocês. 10. Desculpem. Analise as imagens a seguir e depois responda as questões. Então, tem a imagem aí de êxodo, mecanização do campo, de cidade, de pessoas trabalhando. Qual a relação entre as realidades representadas nas imagens e a permanência dos trabalhadores? Então, tem a mecanização do campo, você vai me explicar como que a mecanização do campo fez os trabalhadores saírem do campo, tá? Quais dessas imagens revelam características similares ao do seu município? Será que é aí em Ferraz? Eu sei que tem gente que mora em Guaianazes, Itaquera, Ferraz. Você vai falar um pouquinho do seu município e a gente vai socializar na aula online. Bom, aqui tá ruinzinho de enxergar, mas é um gráfico, né? Essa daqui eu vou passar e a gente vê na aula online, porque real não dá para enxergar aqui. Então, explique 13, né? Explique de acordo com o paradigma fordista. A professora vai explicar também o que é fordista, tá? Fordista é um modo de produção que veio das empresas da Ford, que constroem carros. Era um modo de produção que não era sob demanda. Então, eles produziam, por exemplo, 300, 400, 500 carros por dia sem ter a venda primeiro. Eles não esperavam vender o carro para produzir. Eles já produziam direto. O que aconteceu foi que aconteceu uma grande crise mundial e esse modo de produção acabou prejudicando o país, os Estados Unidos, porque um monte de carro ficou parado, encalhado, porque aconteceu uma crise mundial e as pessoas pararam de comprar carro. Então, esse modo de produção fordista é um modo de produção em massa, quando se produz muito. Hoje em dia já não se utiliza o fordista diretamente, se produz sobre demanda. Se o produto vende, a gente produz, se não vende, a gente não produz, tá? Então, você vai explicar um pouquinho e você pode realizar pesquisas aí na sua casa para aprofundar esse assunto sobre o modelo ou modo de produção fordista, tá? 14. Com base no mapa e nas informações obtidas sobre o processo de desconcentração industrial. Bom, o que é desconcentração industrial? No começo, a indústria ela era muito concentrada em São Paulo por conta do Porto de Santos, que era a forma de trazer as mercadorias de outros países para cá ou outros lugares. O que acontece? Com a construção de rodovias, hoje a gente tem São Paulo totalmente interligado.
Então, galera, hoje eu não preciso ficar tendo polos industriais só próximo ao Porto de Santos. Eu posso ter polos industriais em outros lugares, então eu utilizo as rodovias para transportar essa mercadoria, tá? Bom, galera, aqui deixa eu voltar um pouquinho. Então, fomos até a 14. Nessa aula eu vou ficar aqui na 14, tá? A 15, só para eu ver, 16, analise o gráfico. Vou ficar aqui na 14, tá? Quero saber o que vocês acharam desse novo formato de gravação de aula, onde eu fico aparecendo aqui, se vocês gostaram, se não gostaram, preciso de uma devolutiva, tá? E quero agradecer vocês por estarem firmes e fortes aí. A gente se vê na terça-feira. Um abraço.